Olá pessoal, sua dúvida vira vídeo na área e sim com trepidação, porque nós estamos a caminho do trabalho, mas eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade rica do silêncio desses momentos, né, para dividir com vocês uma dúvida que eu decidi destacar aqui, muito embora ontem, respondendo a alguns comentários, eu tenha percebido com muita recorrência o mesmo conteúdo, basicamente, da dúvida da Erceli Nascimento 1322, que no vídeo de ultrassom microfocado, de ultraformer, né, 3, ultrassom micro e macro focado, ela basicamente questiona se o tratamento pode ser feito em quem tem implante dentário. E como eu disse, é uma pergunta bastante recorrente. A ideia de se ter ali um corpo metálico, né, como implante dentário, causa nas pessoas, e eu acho que faz todo sentido, uma percepção de estranhamento na aplicação de qualquer tecnologia na localização desses implantes. Mas a gente precisa lembrar alguns aspectos relevantes quando da aplicação bem feita do Ultraformer 3. Primeiro, que a gente tem totais condições de se fazer um full face de novo, bem feito, bem aplicado, bem executado, fugindo da topografia, né, da localização exata da mandíbula, e eu diria também que da arcada inferior. Concordo que a gente não consegue isolar tanto a arcada superior, até porque ali estaria a localização da bochecha ou do terço inferior, que a gente muito precisa tratar em algumas faces, quando não apenas da flacidez que se acumula no terço inferior, mas eu canso de dizer para vocês que quando a gente se lembra do termo derretimento global da face, tá vindo tudo lá de cima, então ela se acumula, ela se manifesta, ela parece predominar no terço inferior, mas ela tá vindo de todos os outros lugares da face. E além dessa flacidez, a gente ainda tem um certo aumento do volume de coxins gordurosos desta localização. E o Ultraformer 3, como a gente bem explicou no vídeo, e aí para quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada, a gente tem, com algumas ponteiras específicas, com a entrega de algumas faixas de energia em profundidades específicas, também compactar a gordura, fazendo o que a gente chama de lipólise. E nesse sentido, a arcada superior não deveria tanto ser isolada. Mas aí é a história do implante, doutor Leonardo, como é que fica? Pessoal, a gente está falando de uma ultrassonografia, tá? A gente está falando de ondas de som, mas que estão numa frequência que não são audíveis ao tímpano, mas a gente está falando de uma energia baseada na emissão de ondas ultrassônicas. Só que essas ondas, diferente da ultrassonografia diagnóstica, em que elas quase sempre, através de sombras acústicas, nos produzem imagem, né? Muito utilizado na obstetrícia, né? Quando a gente quer ver lá o bebezinho, por exemplo. No caso da dermatologia estética, essas ondas elas convergem para um foco que ora vai ser microfocado, ora vai ser macrofocado. De qualquer maneira, elas vão convergir para um foco, e por isso desse nome, tá bom? E quando a gente usa o handpiece, né, o manípulo de maior profundidade, eu não vou dizer exatamente que a gente só poderia usar a de 4,5 milímetros de profundidade, porque em algumas faces um pouco mais cheinhas, a gente poderia de repente até sim querer utilizar a de 6 milímetros de profundidade. Só que, volto a dizer, a ultrassonografia na dermatologia estética, não diferente da radiologia, ela é médico dependente.
ela é aplicador dependente, né? Lá a gente diz que ela é examinador dependente, porque lá é um exame diagnóstico. Aqui, como é um tratamento, então a gente vai dizer que é um tratador dependente ou um profissional dependente. Por quê? Porque quando eu enterro a minha manopla de 4,5 milímetros de profundidade, é claro que eu transformo 4,5 em 10 milímetros de profundidade. Da mesma forma que se eu for muito bobinho, eu modifico essa profundidade para menos. Ainda que eu aplicasse de maneira muito correta e utilizasse nessa face mais cheinha uma manopla de 6 milímetros de profundidade, pessoal, pega uma régua da escola e dá uma olhada no que são 6 milímetros. Seria suficiente, sim, tá? Para de repente esses pontos de coagulação, que é o nome que a gente dá ao que acontece com as ondas focadas do ultrassom micro ou macro focado, eles poderiam sim, em alguns indivíduos, atingir o plano dentário. Mas a placa ou o parafuso de titânio, enfim, né, o implante dentário, né, aquela peça metálica, ela tá no interior do plano ósseo. Ela tá ou perfuradinho, né, e aplicadinho na mandíbula, ou então na maxila. E essa onda ultrassônica, ela seria incapaz de destruir uma placa metálica, um parafuso metálico, ou muito menos comprometer a qualidade desse implante dentário, tá bom? Eu espero que com esses aspectos, esses fundamentos da ultrassonografia micro e macro focada, muito utilizadas em cosmetria, e essa lembrança básica do que seria um implante dentário, a gente consiga reunir aí os aspectos mais importantes no intuito de desvendar aí esse mistério, desfazer essa dúvida, que aliás é muito bem-vinda, porque volto a dizer, ela tem sido muito recorrente. Eu não vou separar todas as dúvidas para destacar aqui, porque são muitas. Eu volto a dizer para vocês, foram algumas pessoas que eu ontem respondi um conteúdo muito parecido e que fala sobre esse receio de quem tem implante e a não possibilidade do ultrassom microfocado. Não é bem assim. A gente pode fazer sim, claro que com alguns cuidados, aplicando de maneira muito correta, com protocolos muito bem executados. Tá bom, pessoal? Beijo grande, vejo vocês num próximo vídeo com certeza. E tendo de vocês, porque agora eu sou um cara extremamente otimista, o seu like, o seu comentário, o compartilhamento do canal para todo mundo que, como você entende gostar de estética facial, corporal, de tecnologias associadas, elencadas nesse mundo da cosmetria, e que possa de alguma forma me ajudar no crescimento e no desenvolvimento do canal Dr. Leonardo de Deus Melo. Beijo mais uma vez, uma ótima semana para todos nós, juízo com a pele.